Colossenses capítulo 2, versículos 6 a 8 diz: Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. O simples apelo do apóstolo Paulo aqui está claro, que nós precisamos estar firmados e enraizados naquilo que recebemos de Jesus Cristo, o seu evangelho, onde comunica que nós somos pecadores, nós necessitamos de salvação, nós necessitamos de redenção. E o meio para essa redenção, né, o acesso ao Pai é somente a pessoa de Jesus Cristo, né, mediante a fé professada, a fé confessada e o arrependimento dos nossos pecados. E o apelo de Paulo é que, ao vivermos os nossos dias, né, professando e vivendo essa fé enraizados no Senhor Jesus Cristo, nós não sejamos levados por outras filosofias ou por outros assuntos que se levantam, né? Paulo vai dizer em uma das suas cartas que elas são como fortalezas, que elas estão para resistir, né? E nós precisamos destituir todas essas fortalezas que se levantam, né? E Paulo está nos orientando aqui a nós termos esse cuidado para que não sejamos escravizados por essas filosofias enganosas que se fundamentam não na palavra de Deus, mas em tradições humanas, em achismos, e eu acho, e é isso que acontece. E eu gostaria de ler esse texto, um trechinho de um livro que se chama Feminilidade Radical, que diz assim: viver de acordo com os princípios bíblicos hoje requer que as mulheres sejam ousadas o suficiente para permanecer firmes contra as filosofias e fortalezas que buscam destruir a palavra de Deus e a sua autoridade. Né? A Caroline ela vai falar a respeito de vivermos uma feminilidade bíblica neste mundo, né, cheio de movimentos em defesa da mulher e tantas outras ideologias que são nos propostas, e ela está aqui instruindo, né, que nós, para vivermos essa fé de acordo com os princípios bíblicos, nós precisamos ser ousadas, corajosas, eu quero acrescentar aqui, né, a nos posicionarmos. E muitas vezes esse posicionamento não vai ser lá na nossa rede social escrevendo para todo mundo o que a gente acha, o que a gente pensa, ou batendo boca nos comentários de algum post que a gente não gostou, mas principalmente um posicionamento de vida. Eu vou viver conforme eu acredito nos princípios bíblicos e não naquilo que o mundo está dizendo que eu preciso fazer. Se é Jesus Cristo que me coordena, eu vou viver conforme Ele e as Escrituras me orientam, mesmo que o mundo todo e todo mundo diga que eu estou indo no caminho contrário, mas eu prefiro ficar com a verdade que permanece, a verdade que é eterna e a verdade que vai me conduzir a uma vida eterna. No relato bíblico, nós vamos encontrar em Gênesis que Deus ele fez o homem e a mulher à sua imagem. O relato de Gênesis 2, ele vai dizer que Deus criou homem e mulher. Dois sexos diferentes, mas iguais em valor e dignidade. E é muito importante nós entendermos que essa designação de papéis que Deus dá a homens e mulheres, ele tem um propósito específico, que é sermos os representantes de Deus aqui na Terra. O objetivo de Deus, quando Ele define homem e mulher e os seus papéis, Ele está dizendo, olha, vocês são a minha imagem e a minha semelhança aqui onde eu planto vocês, onde eu coloco vocês. Então, ao viverem conforme eu determino que vocês vivam, vocês estarão expressando às demais pessoas a minha presença, a minha glória, vocês viverão para mim. Né? Então, é muito importante nós entendermos que
essa diferença entre os sexos, homem e mulher, feminino e masculino, mas iguais no seu valor e na sua dignidade diante de Deus, não é uma construção da igreja, não é uma construção social, mas é uma determinação bíblica de Deus. Deus assim decidiu e Deus assim instituiu. Os papéis, eles são uma expressão de autoridade, diferente do que muitos vão defender, né? Essa definição, ela já era muito claro antes da queda, e ela não foi uma consequência do pecado. Porque muitas pessoas podem alegar que a definição de papéis é algo... é depois que o pecado entrou no mundo, e a cobra e a mulher são as responsáveis, e é isso, por isso que tudo é assim agora. Não. Antes do pecado, os papéis eles já estavam definidos, porque Adão e Eva já tinham sido colocados no jardim para ali governarem e viverem conforme a imagem de Deus. E eu acho muito interessante que quando a gente pensa na abordagem que a serpente faz a Eva, né, é um convite a minar a liderança de Adão. Deus tinha colocado a liderança, tanto do jardim como daquele casamento, daquele relacionamento, em primeira instância, nas mãos de Adão. Né? E a serpente, ela não chega e faz a pergunta a Adão, ou ela faz a proposta a Adão. Ela chega e ela pergunta à mulher. A intenção da serpente é distorcer o papel de autoridade a Deus dado ao homem ali naquela situação. Então, distorcendo o que Deus planejou e chamou de bom. E aí a pergunta é, Deus disse... Foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Né? A serpente ela não só questiona, mas ela muda o teor da pergunta. Né? E isso nos traz uma lição, que o nosso inimigo, ele muitas vezes nos fará perguntas a respeito de quem nós somos, do que nós acreditamos, mas a pergunta pode estar disfarçadamente alterada, sem nós nos percebermos, e nós estamos caindo em mentiras. No versículo 5, ela vai dizer, né, a serpente, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E essa proposta parece muito boa, né? Ser como Deus. Já eram representantes da imagem de Deus, mas ser como Deus é uma proposta de ter o controle. O controle dado por Deus ao homem e à mulher no jardim parecia não ser satisfatório, né? Uma proposta de controle maior, de domínio maior, né? Poxa, ser como Deus. Acredito que até eu e você seríamos tentados, né? Não seria só Eva diante dessa situação. Assim como hoje nós somos tentados também. Há perguntas e há propostas que se apresentam diante de nós. Por isso que é importante nós estarmos firmes no nosso relacionamento com Deus, para que nós não sejamos levados e movidos pelas propostas que Satanás vem nos fazer. E existe um livro da Elisabeth Elliot que chama-se Deixe-me Ser Mulher, e quando ela fala sobre essa proposta da serpente, a mulher, ela escreve, né? E se Eva estivesse convicta de quem ela era em Deus, no seu Criador, e se ela tivesse ignorado e dito, deixe-me ser quem fui criada para ser, deixe-me ser mulher, não quero ser como Deus, quero ser quem fui criada para ser. E aí ela discorre esse pensamento, trazendo essa ideia de estarmos convictos do papel ao qual nós fomos criados para ser, ao qual nós somos criados para servirmos ao Senhor. Então, fica aí para nós, mulheres, a dica, deixe-nos ser quem Deus nos criou para ser. Não queremos ser igual a Cilana, a Fulana ou a Beltrana, ou a Pop do momento. Nós queremos ser mulheres que Deus sonhou com que nós sejamos. Nós desejamos ser mulheres e estar nos lugares onde Deus deseja nos levar, onde Deus quer nos levar. E não em lugares onde talvez a serpente disfarçada venha nos oferecer, ou lugares onde não vamos servir ao Senhor cumprindo o nosso propósito.
E é claro que o pecado ele trouxe distorção aos papéis, né, anteriores, mas ele não introduziu novos, né, porque às vezes as pessoas também, ao lerem o relato da queda e a estudarem, eles vão, às vezes, defender isso, dizendo que a queda sobrecarregou homens e mulheres, ou as mulheres, né? E eu gostaria de esclarecer que não, né? Mesmo após a queda, Adão ele ainda possuía a responsabilidade, né, de arar, de cultivar o solo, de ser o responsável pela sua família, né? Só que agora seria mais difícil, né? A terra produziria então cardos e abrolhos, né? E agora do suor do rosto ele comeria o seu pão, diz o relato. E a mulher ela ainda teria sim a responsabilidade de gerar filhos, mas se tornaria doloroso. Ela ainda continuaria sendo aquela auxiliadora a quem Deus a projetou para ser, né? A auxiliar e corresponder a Adão. E o pecado ele trouxe dor e conflito no relacionamento antes harmonioso. E o texto bíblico diz, né, Gênesis 3,16, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E desejo aqui, eu anotei ali, né, é um desejo de conquistar, né, esse desejo de fazer algo mais. Ela teria, então, um desejo ilegítimo de usurpar essa autoridade de Adão, do marido, né, e um desejo de se rebelar contra a autoridade dele. Seria um desejo agora por poder, seria diferente. Né? E ele te governará, o texto vai dizer, né? Que o homem, então, exerceria a sua autoridade agora de uma forma ditatorial, absoluta. Né? Ele governaria, então, abusando da autoridade que ele recebeu, e com dureza. E aí, a liderança humilde de Adão e a submissão inteligente e voluntária de Eva se tornariam em resistências, sede por domínio e controle. E eu preciso falar sobre isso, eu preciso falar sobre a criação, a queda e o que vem depois dela, para nós entendermos por que nascem movimentos onde eles vêm enaltecer ou elevar ao trono pessoas. O trono da nossa vida é o Senhor. Nós somos regidos e governados pelo Senhor. E esses movimentos, com as suas cosmovisões, eles tiram o Senhor do trono e eles colocam o ser humano no trono. O feminismo em si, ele vem trazer a mulher ao trono, né? Ao mesmo tempo em que ele diz que a mulher é oprimida, que ela é fraca, ela deseja levar essa mulher a um trono, para que todos sejam os seus súditos, que ela governe todos os outros. Né? Eu nunca entendia, sempre que eu lia a respeito do movimento, para mim nunca fazia sentido eu ter um domínio, ou eu sendo poderoso, pisando no outro, né? Dominando o outro. Isso para mim nunca fazia sentido. Mas quando a gente olha para a verdade das Escrituras, nós passamos a entender que o pecado, então, ele muda aquilo que Deus tinha criado, né? Porque agora nós temos homem e mulher com o pecado em si, então eles vão lutar para aquilo que é deles, eles vão lutar pelo egoísmo, eles vão querer conquistar por si mesmos, eles vão querer edificar o seu reino próprio e não o reino do Senhor. E isso é muito sério, irmãos, porque em tudo que nós fazemos na nossa vida, o apóstolo Paulo vai dizer que quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Né? E as pessoas, ao nosso tempo e em outros tempos também, elas vivem fazendo tudo para a glória de si mesmo. Né? Os movimentos se surgem buscando a glória do homem mesmo, né? E nós vamos ver isso muito forte no humanismo, essa troca onde tira Deus agora do centro e traz o homem ao centro. Então, tudo passa a ser pensado a partir do homem. Detalhe, de um homem pecador, onde ele vai buscar os seus próprios interesses. A pauta pode ser de defesa do próximo, né? do menor, do oprimido, mas sempre vai ser os seus interesses. Né? Então, isso precisa ficar claro. E eu anotei aqui que tudo, então, depende da cosmovisão, que é como nós enxergamos
as coisas, como nós enxergamos o mundo. E quando nós olhamos para a cosmovisão bíblica, nós entendemos que o pecado, ele é o problema. E que Jesus é a solução para os nossos problemas. Jesus, ele é a redenção para homens e mulheres. E quando nós olhamos para a cosmovisão secular, que rege o nosso mundo, o homem é o problema, Deus é o problema, a sociedade é o problema, e N coisas são o problema. Mas o principal ponto é que não é Jesus a solução, é você o problema. Você é a solução, você é a redenção, ou seja, você tem que conquistar o seu espaço, você tem que fazer por si mesmo, você tem que ir à luta, acordar cedo e ir à luta, arregaçar as mangas e lutar. Mas eu gostaria de lembrar você que nós, cristãos, não somos regidos pela cosmovisão secular, nós somos regidos e guiados pela cosmovisão bíblica. E isso traz esperança ao meu coração. Porque isso me tira o peso e o fardo de que o meu sucesso vai depender de mim. É claro, eu vou trabalhar, eu vou lutar, eu vou estudar, eu vou fazer o que o Senhor me manda fazer. Mas se eu estiver no centro da vontade dEle, a glória não será minha, será dEle. Então eu vou trabalhar para Ele, e é Ele que vai fazer através de mim, e eu serei o seu instrumento. Amém, irmãos? Vocês estão acordados? Eu estou indo um pouco lenta nessa parte, mas eu já vou acelerar o passo, porque o tempo também me engole. Então, o feminismo, irmãos, ele alterou profundamente o conceito em nossa cultura do que significa ser mulher. E isso é muito triste, porque mesmo dentro das nossas igrejas, sentadas aos nossos bancos, existem mulheres com sangue nos olhos, né? Eu gosto de usar essa expressão, com sangue no olho, pulsando, respirando ideias do movimento feminista. Mas muitas vezes elas nem sabem que são ideias ou que elas estão sendo fisgadas. Eu gosto da expressão que o pastor Alessandro usa, flertando com o movimento. Então, eu gostaria de esclarecer algumas coisas para vocês. E gostaria de começar por essa definição sobre o que é o feminismo. Então, ele é um movimento que afirma existir uma desigualdade entre homens e mulheres. E disso decorre a desvantagem feminina em diversos campos da vida, sendo preciso desfazer esta desvantagem através de políticas públicas ou de ações diretas e afirmativas. O movimento, ele vai possuir os seus métodos. E isso é muito importante que a gente entenda. Porque um movimento feminino, um movimento de mulheres, é diferente de um movimento feminista. Isso precisa ficar muito claro na nossa mente, né? Então, um ajuntamento de mulheres ajudando mulheres, se unindo pela causa do órfão, se unindo pela causa da viúva, se unindo por uma ação social, vamos organizar uma ONG, vamos organizar uma assistência social na nossa igreja. Isso é um movimento de mulheres, mas não necessariamente será um movimento feminista. E isso precisa ficar muito claro para nós. Então, no movimento feminista, eles possuem seus métodos, e eu gostaria de destacar esses dois polos que nós temos. Então, de um lado, nós temos aqueles que defendem a exposição, eu gosto de dizer que esse é o nível hard, né? Esse é o mais tenso, né? Que eles defendem a exposição dos corpos nus das mulheres como uma forma de vencer a opressão sobre o sexo feminino. Então, geralmente, é aqueles que a gente vê no noticiário, aquela loucura, que a gente fica chocado, né? Mulheres nuas com seus corpos pintados. E aí tem esses dois movimentos, que ainda não apareceu, agora apareceu, né? Eu não sei pronunciar direito, mas eu acredito que seja o Free the Nipples e o Femen, né? São dois movimentos, então, que promovem essa igualdade de gênero, a se opor à objetificação sexual. Ou seja, elas querem
alcançar essa igualdade expondo seus corpos. Para mim não faz sentido nenhum. Né? Como que eu vou querer ser ouvida, como que eu vou querer alcançar uma posição de igualdade se eu estou me expondo, né? Se eu estou sendo gritante, enfim. Para mim, na minha cabeça, não entra. E aí nós temos, de um outro lado, então, uma defesa de uma igualdade social, possuindo uma militância restrita em busca de políticas sociais mais assertivas. Então, às vezes, esses vão ser movimentos disfarçados, né? Que nós precisamos muito bem estar ligados quais são as pautas, sobre o que se está sendo conversado, o que se está sendo levantado, né? E aí, esse movimento Free the Nipple, a definição, isso aqui está, eu coloquei ali a fonte, porque era uma matéria falando sobre um protesto que elas tinham feito, e esse grupo, eles são originários, meu Deus, onde tem a guerra agora? Da Ucrânia, isso. Movimento feminista ucraniano, então ele tem a sua origem lá. E, irmãos, pasmem, a rede social, o Instagram deles tem 317 milhões de seguidores. Isso quer dizer que essas pessoas simpatizam, concordam ou acham legal? Afinal, eles dizem, qual é a diferença entre o mamilo masculino ou o feminino? Várias famosas, olha a dica, que a gente adora, defendem a campanha Liberte o Mamilo. Movimento em que incentiva as mulheres a postarem fotos nas redes sociais mostrando os seios e provarem que as girls têm os mesmos direitos que os caras, né? Vou deixar você tirar as suas conclusões. Acho que eu nem preciso comentar se existe diferença ou não, né? Te darei uma só. Um amamenta, outro não. E eu acho que essa é uma diferença bem grande, né, irmãos? E eu não coloquei fotos, pastor, para a gente não se escandalizar, tá bom? Não quero escandalizar os irmãos. E então, quando a gente vai pensar, né, em ideia de surgimento do feminismo, nós precisamos, de alguma forma, dividir em ondas, assim se chama. Mas, ao mesmo tempo, essa divisão meio que não funciona muito e traz uma confusão, mas ainda assim eu achei que ela seria uma boa ideia para eu trazer para os irmãos, porque eu sei que muitos de vocês talvez nunca tiveram contato com esse conteúdo, tá? Mas eu quero que vocês entendam que essa divisão ela é bem didática, é só para nós entendermos mesmo, né? Então, essas ondas, elas vão representar algum momento relevante na história, né? Quando teve um boom do movimento, quando alguma pauta foi discutida, né, mundialmente, ou naquele país, ou naquele continente. Então, são algumas oscilações, né? Então, quando ele chega ao seu ápice, nós temos uma onda, digamos assim. Ou quando surge uma nova proposta de ideologia para o movimento, tá? Então, nós temos ali, no século XVIII, uma espécie de um proto-feminismo, algo assim que não é muito claro ainda. Aí, no século XIX, nós vamos ter a primeira onda, que nós já conhecemos, já ouvimos falar, onde aí as mulheres lutando pelo voto, certo? No século XX, a segunda onda, onde a gente já observa o pessoal sendo político, então já não é mais uma questão de voto, mas é uma questão de liberação sexual, e aí isso já começa a ficar um pouquinho mais sério. E aí, no século XX, que já 2021, onde nós estamos, né, nós temos aí o que podemos chamar de uma terceira onda, onde nós nos deparamos com não mais uma luta pelo voto, porque isso já temos, e vamos conversar sobre isso, onde já se caminha para uma revolução sexual, mas ainda não como o movimento bem deseja, mas agora nós temos algo onde temos diversidade de perfis femininos. Afinal, o que é ser mulher? Então, vamos começar pelo século XVIII, né?
Eu acho isso assim bem cômico, né? O movimento feminista, mas a principal ideia não surge de mulheres, surgem de teses masculinas, né? Então, homens que fizeram seus escritos em relação defendendo questões da sociedade, e aí começa assim então uma discussão. E a primeira pessoa então que começou a escrever alguma coisa a respeito do direito das mulheres e direito dos homens foi esse William Godwin. E a primeira mulher então a defender o feminismo ou a escrever sobre o direito das mulheres é Mary Wollstonecraft, não sei se é assim que se pronuncia, através da publicação do seu livro Reivindicação pelos Direitos da Mulher no ano de 1792. Curiosamente, ela foi a esposa de William. Ele foi o segundo casamento dela. A pauta do movimento era lutar contra a monogamia, o casamento e defender a liberdade sexual das mulheres. Essa era a pauta. Então, não queremos ser mais marido de uma só mulher, nós queremos ter liberdade para pular a cerca, ir e vir quando a gente quiser, nós não desejamos mais estar reféns do casamento, porque o casamento ele oprime as mulheres, ele castra os homens, né? Algumas expressões vão dizer assim, e nós queremos liberdade, a liberdade das mulheres, porque elas merecem ser felizes. Então, elas vão conquistar isso na sua liberdade sexual. E aí, então, esse William, ele é o primeiro feminista. E aí, as suas pautas, né, contra a monogamia e as estruturas tradicionais em geral, defendia o divórcio e a liberdade sexual, tanto para homens quanto para as mulheres. Foi o primeiro autor a defender sistematicamente a igualdade sexual, o cerne do feminismo. Então, homens e mulheres eles são iguais, né? Ele foi um jornalista, um político e filósofo. E aí, esse dado me chamou a atenção. Estudou teologia, atuou como pastor em diversas comunidades até 1883. Rompeu com a religião e se envolveu com as ideias da Revolução Francesa. Mary, ela também era uma escritora e filósofa, né? Defende a educação feminina como base para o fim das desigualdades, né? A gente entende que a mulher existiam contextos bem diferentes nessa época, né, irmãos? Pessoas muito ricas, pessoas muito pobres, e é claro que onde há extrema pobreza vai ter deficiência de tudo, né? Então, ela defendia que, para o fim das igualdades, né, era importante que a mulher tivesse acesso à educação. E ela também defendia a questão do voto feminino, né, e também da paridade no casamento, porque nessa época as mulheres ainda eram tidas como propriedade dos seus maridos e os seus filhos também, em especial em relação aos bens da esposa, a tutoria dos filhos e até o divórcio. Ela defendia que as crianças estudassem em escolas mais livres e que ensinassem aos dois sexos o mesmo amor ao lar e às tarefas domésticas. Quando a gente lê assim, até parece legal, assim, né? Pensar que, nossa, homens e mulheres, meninos e meninas, né, devem aprender a fazer essas tarefas domésticas, amor ao lar, as crianças precisam realmente, né, estudar em escolas assim, sem muita opressão, né, sem muita rigidez. É muito bom a educação feminina para as mulheres, elas precisam ter acesso à educação, ao pensamento filosófico. Nos parece tudo muito bom, mas pode ser uma grande cilada. E aí nós adentramos, então, ao século XIX, com duas pautas principais, onde a luta é o ingresso da mulher no mercado de trabalho e a luta pelo voto feminino, né? E nós sabemos que, nesse século XIX, irmãos, há uma grande mudança, um grande impacto, né, com a questão da emergência das indústrias, a necessidade realmente de mais pessoas trabalhando nas indústrias, e nós vemos esse grande êxodo, né, das pessoas que trabalhavam nos campos, vindo então para as cidades para trabalhar nessas fábricas em horários muito cansativos e jornadas de trabalho que iam de 12 a 18 horas. Então, precisava mesmo de pessoas que trabalhassem. Então, a mão de obra das mulheres se fazia muito importante nesse período, né, para que elas trabalhassem, então, nas linhas de produção. E aí, por esse período, surgem alguns nomes, né,
e eu destaquei aqui 2, Elizabeth Stanton e Lucrécia, né, Mott. Elas lutavam, então, pela participação feminina no mercado de trabalho e no mundo político, né, a mulher ter voz. E aí, nesse período, acontece essa convenção de Seneca Falls, onde é a primeira convenção dos direitos das mulheres que aconteceu nos Estados Unidos. E nesse período, irmãos, muitas mulheres cristãs estavam envolvidas nesses movimentos, né? Porque elas entendiam que elas poderiam ter a sua contribuição na sociedade, né? Saindo das portas de dentro das suas igrejas e indo, então, para as sociedades. Só que, nessa convenção, há essa divisão de opiniões entre as próprias mulheres, né? Onde algumas queriam só direitos básicos civis, né? E outras já queriam mais trabalho, mais isso, mais aquilo para as mulheres, então houve essa divergência aí. E a Elizabeth, ela era uma anticristã, né? Defendia uma sociedade sem família, sem religião e diferença entre os sexos. O seu pensamento, né, foi publicado no livro Bíblia Feminista, em 1895, e muitas sufragistas criticaram ela, já que essas mulheres, né, tinham fundamentos religiosos firmes. Elas desejavam, sim, o reconhecimento para a mulher, mas levando a sua fé cristã. Então, a gente já percebe que o não cristão com o cristão, em algum lugar, vai dar ruim, e aqui deu. E nessa época, então, surgem grandes grupos de mulheres que lutam contra as duas pautas feministas. Então, nós temos aí 2 polos, que daí é um pouquinho do que eu falei antes ali para vocês. Então, a Liga Antissufragista, na Inglaterra, passou de 42 mil mulheres que buscavam defender o seu modo de vida, cuidar do lar e dos filhos, em vez de trabalhar penosamente na fábrica e nos campos. Eu não vou entrar aqui em questão de esse movimento ligado a partidos políticos, porque eu acho que o pastor Black já falou disso na ministração dele. Então, eu vou me ater mais aqui mesmo, tá? Então, nós temos aí essa questão da luta pelo voto, nessa primeira onda, e vocês bem sabem que não eram todos os homens que votavam, somente aqueles que iam à guerra, tinham esse poder de voto. E isso dizia, nem negros e nem mulheres votavam. E aí, eu acho muito interessante que a fé, ela desempenha um papel fundamental. E aí é onde surge esse movimento de temperança, com a Frances Willard. E ela vem chamar a atenção não só para as mulheres, mas para a causa humana. E ela chama principalmente porque, nessa época, havia muitos homens alcoólatras. O alcoolismo era, assim, num nível muito alto. E essas mulheres, elas estão na igreja, reunidas, e elas pensam, precisamos fazer alguma coisa. E elas começam a se mover nesse sentido, em produzir um movimento que tire esses homens, do alcoolismo, porque para que eles assumam seus lugares, então, nas suas famílias, E elas entendiam que a virtude doméstica poderia gerar uma mudança social. E aí era por isso que elas começam, então, a questão do voto. Requerer o voto para a mulher, porque elas acreditavam que assim elas poderiam professar a fé que elas têm. Então, aqui nós temos um grupo de mulheres que deseja alcançar algo para que a fé delas esteja em evidência, para que elas possam fazer algo em relação à fé delas, e não a simplesmente depor homens ou ter o domínio sobre uma situação. E aí, nesse século XIX ainda, surge esse ícone que todos vocês já devem ter visto, que é essa propaganda, onde ela tinha o objetivo de estimular as mulheres a trabalharem no mercado de trabalho durante a Segunda Guerra. E aí, Naomi Parker foi essa mulher que esboçou esse cartaz, e ela era uma garçonete, que por pouco tempo trabalhou como garçonete, depois casou e decidiu deixar o trabalho e cuidar do lar e da família. E aí esse ícone aí, somos capazes, chamando as mulheres para assumir os lugares. E nós sabemos que, no período de guerra, irmãos, isso já é bem claro para vocês, as mulheres assumiram, sim, posições na sociedade, lugares, trabalho de homens, trabalhos braçais mesmo, e
por conta disso, né, famílias, filhos ficaram aí ao léu, e aí nós temos diversas consequências disso, né? Então, nós entendemos que não é ruim a mulher trabalhar fora hoje, porque isso acaba sendo uma necessidade de complementação de renda. O problema é quando a mulher sai para trabalhar fora e ela esquece da missão que Deus concedeu a ela dentro do lar. Esse é o problema. E aí vão surgir outros diversos problemas. Queridos, a segunda onda, século XX, começou em 1960 e ele tinha por objetivo a aceitação social do sexo livre, visando acabar com a moral tradicional e vigente do Ocidente. Percebam que já não é mais uma luta por uma posição social, um direito ao voto, onde colocaria a mulher em posição de igualdade ao homem na sociedade. E aí nós temos aí três pessoas fundamentais, né, que você já deve ter ouvido falar esses nomes: Simone de Beauvoir, Beth Friedan e Kate Millett. E a segunda onda ela também começa com as obras de Alfred Kinsey, né? E a partir das teses dele a respeito do papel da mulher na sociedade, é que essas mulheres, então, aí começam a terem a sua voz, o seu papel, né? Então, começando pela Simone, ela era uma escritora intelectual, enfim, criada em uma família católica, ela optou pelo ateísmo. Deixa eu voltar aqui. Eu estou com dois negócios aqui, estou me confundindo. A fala dela é a seguinte: era-me mais fácil imaginar um mundo sem um Criador do que um Criador carregado com todas as contradições do mundo. E em sua obra O Segundo Sexo, ela aborda sobre o papel da mulher na sociedade e a opressão feminina num mundo dominado pelo homem. E este livro foi considerado agressivo e incluído na lista negra do Vaticano. Olha o que ela diz, irmãos. O casamento é uma instituição problemática e falida da sociedade moderna. E a maternidade é uma espécie de escravidão, onde a mulher abdica da sua vida, tendo a obrigação de casar, procriar e cuidar da casa. Sendo assim, para Simone, a mulher deve ter autonomia. Bom, é com esses pensamentos que muitas mulheres se depararam nessa época. Muitos lares se depararam nessa época. E muitas pessoas se deparam ainda hoje. E nós bem sabemos que quando existe um coração ferido, um coração insatisfeito, se deparar com uma verdade dessa, cada um adere a esse movimento, se adere a esse propósito. Mas nós bem sabemos que o casamento, ele é uma instituição divina. Deus sonhou com o casamento. Deus deseja que homens e mulheres se relacionem através do matrimônio, através do casamento, porque assim, homens e mulheres estarão sendo representantes de Deus, exercendo seus papéis na sociedade. A maternidade, irmãos, é algo que só o próprio Deus para pensar nisso. Uma fábrica para continuar produzindo imagem e semelhança de Deus. Se isso não é algo maravilhoso, eu não consigo pensar de outra forma. Mas também não posso aqui pintar a maternidade como algo cor-de-rosa, um mar de rosas, porque ela tem os seus desafios e ela vai ter as suas dificuldades, assim como o casamento. Porque nós estamos falando de doar-se. Nós estamos falando de colocar o interesse do próximo acima dos meus. Nós estamos falando sobre glorificarmos a Deus em todas as coisas, e isso diz respeito a eu subjugar o meu eu, as minhas vontades e fazer aquilo que o Senhor deseja que eu faça. Então aqui precisa ficar claro para nós que o casamento, eu sei que os irmãos já sabem disso, mas estou aqui para relembrá-los que o casamento é uma instituição divina criada por Deus e ele não é falido. Que a maternidade é projeto de Deus. Irmãos, é poderoso você ter filhos, você criar filhos, você criar um ser humano sendo temente ao Senhor, sendo um agente de bem nessa sociedade. É extremamente difícil criar filhos na sociedade em que estamos, mas nós precisamos ser encorajados pelo Espírito Santo a recebermos de Deus esse papel e a fazermos isso para a glória dele, não para a nossa glória mesma. E
diante, claro, de homens e mulheres pecadores, vai ter os seus abusos, vai ter as suas dificuldades, mas nós precisamos entender que o Senhor Jesus é a redenção para homens e mulheres, o Senhor Jesus é a redenção para casamentos, o Senhor Jesus é a redenção para maternidade, filhos e a nossa sociedade. Então, isso precisa estar claro para a gente, para que a gente não seja seduzido por esses pensamentos e por essas filosofias, para que a gente permaneça firme na verdade. E aí eu peguei mais 2 citações dela, né, onde a primeira eu achei bem pesada. Entre as que se vendem pela prostituição e as que se vendem pelo casamento, a única diferença consiste no preço e na duração do contrato. Irmãos, assim, diante de Deus, o meu coração ele estremece quando eu leio isso. Porque Satanás ele conseguiu cegar pessoas. E ele promove essas pessoas, esses pensamentos. E ele encontra outros corações e mentes fracos para que abriguem esse tipo de pensamento. E aí eu já vi muito crente compartilhando a segunda frase, muitas vezes sem saber quem disse. E aí é o seguinte, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância. Mas em nome de Jesus, mulher que está aqui, e você, homem que aqui está, quem nos define é o Senhor. A nossa identidade está no Senhor. Nós estamos sujeitos ao senhorio dele, porque nós sabemos que por nós mesmos nós não chegamos nem na próxima esquina. Nós nos sujeitamos ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele que sonhou com cada um de nós. E é a história de Deus acontecendo, e nós estamos inclusos nessa história. Não é a minha história e Deus está nela, atrapalhando a minha história. Não, pelo contrário. Eu e você fazemos parte da grande história de Deus, onde Ele tem um projeto lindo e maravilhoso de salvação para os seus filhos. E nós fazemos parte dessa história. E a nossa liberdade está em Jesus Cristo. Não está em movimentos que prometem uma liberdade, que dizem como nós somos subjugados, ou como nós somos humilhados, ou como somos fracos. Mas a nossa liberdade está no Cristo que serve. A nossa liberdade está no Cristo que se entrega. E a nossa liberdade está num Cristo que se sujeita à autoridade do Pai e à vontade do Pai. E Jesus Cristo é aquele que mostra a liberdade que há na submissão do senhorio dele. A liberdade que há na submissão do senhorio do Pai. E as ideias, então, da Simone, irmãos, ela é a principal representante, então, dessa segunda onda. Né? E ela defendia, então, a não existência do sexo feminino, sendo a feminilidade uma criação humana para aprisionar as pessoas. E sobre isso nós entendemos que quando Deus ele cria homens e mulheres, quando Ele cria Adão e Eva, Ele os cria com os seus papéis para que eles sejam seus representantes. E a feminilidade faz parte da mulher, ela faz parte da alma da mulher, do ser da mulher, o ser materno, o ser que protege, esse ser que ama, que ele não mede esforços para ajudar ao próximo. Essa feminilidade, ela é do Senhor, ela é de Deus, ela está em Deus. E aqui a gente podia citar diversas vezes em que Deus se identifica com características femininas para guardar o seu povo, proteger o seu povo. Então, se a nossa feminilidade ela é vivida no Senhor, ela jamais será prisão para nós, mas ela será libertadora. E aí ela diz ainda no seu livro, não acreditam que existam qualidades, valores, modos de vida especificamente femininos. Seria admitir a existência de uma natureza feminina, quer dizer, aderir a um mito inventado pelos homens, para prender as mulheres na sua condição de oprimidas. Não se trata para a mulher de se afirmar como mulher, mas de tornar-se um ser humano na sua integridade. O que ela quer dizer? Que, para sermos seres humanos integrais, precisamos deixar de lado a nossa feminilidade, precisamos nos tornar outro ser humano, ou precisamos nos igualar a homens. Para ela, as pessoas deveriam ser livres, né?
para fazer o que quisessem e que a moral é apenas uma estrutura de poder. Mas nós sabemos que não é bem assim verdade e que nós não podemos ser quem nós queremos ser. Nós precisamos ser quem o Senhor deseja que nós sejamos. Porque é só assim que nós seremos felizes, que nós encontraremos a nossa felicidade em Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, o que então o feminismo dessa segunda onda ela vem defender, né? Baseado aí na Simone, o fim do casamento, a proposta vem o aborto, o incesto e a pedofilia. E aí, chocante esse dado, mas está aí, de acordo com ela, Beauvoir, as crianças de 11 anos já eram consideradas sexuais, mesmo que não tivessem alcançado a puberdade. Ela e Sartre fizeram parte da Frente da Libertação de Pedófilos e ambos assinaram também uma carta aberta publicada ao jornal Libération, sei lá. Defendem a revogação da lei que punia da mesma forma que o estupro os atos sexuais com menores de 15 anos. E eu tenho um jovem que ele diz, né, daqui para frente só ladeira abaixo. E é mais ou menos isso, né, irmãos? É a degradação da espécie humana, é a degradação de homens e mulheres. E a Simone e Sartre, eles tiveram um relacionamento aberto, digamos assim, por 50 anos. Nunca se casaram, nunca tiveram filhos, eles se relacionavam com diversas outras pessoas, né? E não é o padrão que Deus sonhou para os seus filhos. A ideologia, então, de gênero, ela vem sendo apresentada agora na terceira onda, século XX, século XXI. E esse já é uma expressão clara para nós, né, meus irmãos? E esse é um movimento que defende a não existência de uma natureza sexual nos seres humanos. Foi derivado das ideias feministas. Vou correr um pouquinho. Os teóricos da ideologia de gênero afirmam que as pessoas não nascem homem ou mulher. Elas nascem capazes de ser o que quiserem. E aí, o principal nome deste movimento é a Judith Butler. Quem nasce biologicamente, diz ela, menino, não é definido como homem, pois pode escolher ser mulher. E quem nasce biologicamente menina não é definida como mulher, pois pode escolher ser homem. Em resumo, é confundir a nossa cabeça. Confundir a cabeça dos seres humanos. Confundir as verdades da palavra de Deus, porque a palavra diz que Deus criou homem e mulher. Deus os criou. Deus desejou que assim fosse. Então, ela descreve a si mesma, né, como sendo aí anticapitalista, feminista, anti-cissionista, sendo considerada como estando inserida no quadro político de extrema esquerda. Ao longo dos anos, ela tem sido particularmente ativa no ativismo dos direitos queers, movimentos feministas e movimentos anti-guerra. Perceba, irmãos, que não se trata mais de uma questão de posicionamento da mulher da sociedade. Estamos falando ainda de uma conquista de liberdade sexual, mas agora nós já não falamos mais da mulher. Nós falamos de um ser, que ele pode ser o que ele quiser ser, né? E aí nós nos deparamos, então, agora com a ideologia queer, né? Que já não diz mais respeito a heterossexual ou homossexual. É aquela diversas outras coisas que surgem, que tem mais de, 1000 modalidades, né? Que as pessoas podem se identificar, ou elas podem vir a se definir, ou se constituir a ser, né? Então, ela aceita o conceito do corpo como uma ideia histórica e sugere que o conceito de gênero deve ser visto como natural ou inato, porque o corpo torna-se seu gênero através de uma série de atos que são renovados, revisados e consolidados ao longo do tempo. Eu vou dar uma sugestão assim bem leve, né? Hoje eu sou hétero, amanhã eu sou homo e depois eu sou pan. Então eu posso mudar. E hoje eu acordei querendo ser hétero novamente e assim eu sou. Então essa indefinição gera uma confusão mental na cabeça das pessoas, que isso pega direto com a identidade. E se o ser humano não tem sua identidade definida, meus irmãos, como ele vai entender a si mesmo?
Se ele não tem uma identidade definida a partir de Deus, como ele vai se entender como sendo quem na sociedade? Como indo para onde? Como vindo de onde? Né? Então, se for para nós compararmos, o feminismo clássico, ele reconhecia que existiam mulheres na sociedade e ele pedia igualdade. Agora, a ideologia de gênero não considera que as pessoas nascem homem ou mulher. Elas se tornam. E a ideologia de gênero não é uma teoria científica, ela é um aglomerado de ideias. E aí a pergunta que fica é, ok, então o que o feminismo defende hoje? Se ele começou com reconhecendo a existência das mulheres e pedindo a igualdade. E hoje, aí, 2, 3 séculos depois, nos encontramos, afinal, quer ser mulher. 5 principais ideias da ideologia de gênero. Homens e mulheres não são diferentes. O sexo biológico ele pode ser modificado. A família natural é apenas um estereótipo. O patriarcado, né? Temos que derrubar o patriarcado. A paternidade pode ser dessexualizada, ou seja, não é pai sexo masculino, pode ser qualquer coisa, e aí você conquista filhos por adoção, ou in vitro, barriga de aluguel, ou qualquer outro meio. Né? E os ensinamentos da ideologia de gênero devem fazer parte da mídia e da educação nas escolas. A influência da terceira onda pode ser vista na cultura pop com a erotização e a hipersexualização que as músicas e os filmes oferecem. E aí nós temos corpos nus, posições eróticas em clipes de músicas, onde as mulheres são os produtos, né, onde as pessoas que estão ali são o produto e elas são o ícone sexual. E aí eu coloquei ali o exemplo dos anos 80, a Madonna, e hoje em dia, a Anitta. A mais ouvida no mundo todo. E tudo isso, meus irmãos, é o resultado do impacto da pornografia dentro do nosso cotidiano. É um falso empoderamento, onde as mulheres, né, que agora a gente já não fala mais necessariamente de mulheres, né, mas as mulheres precisam estar expostas para alcançar o seu lugar, né? E sendo expostas a tantas outras coisas. No livro O Privilégio de Ser Mulher, a escritora diz, ora, ao desejarem se tornar como os homens, as feministas inconscientemente admitem a superioridade do sexo masculino. A feminilidade é um pivô da vida humana. Uma vez arrancado, as consequências são desastrosas. Na verdade, a experiência nos mostra que o feminismo acaba por beneficiar os homens e prejudicar as mulheres. E aí vem para nós refletirmos quais as mudanças que o movimento conquistou, né? Porque ele trouxe, sim, mudanças na nossa sociedade. E aí nós temos consequências falsas, né, principais consequências que são falsas e algumas são verdadeiras, né? E aí nós temos aí então a inserção das mulheres no mercado de trabalho, né? Porque o que elas mais dizem é que se você trabalha, você deve isso ao feminismo, né? E aí isso, claro, é uma falsa conquista, porque isso aconteceu de forma natural, né? A mulher ser inserida no mercado de trabalho foi uma necessidade da expansão do crescimento da sociedade. Então, minhas queridas, vocês não devem nada a elas, tá? Controle de natalidade, isso sim é uma verdade, porque uma das pessoas mais influentes, né, para a adoção dos métodos anticonceptivos no mundo foi a Margaret Sanger, e ela é uma feminista da primeira onda, né? Ela é uma das mais famosas que mais se destacam. E após a publicação das suas obras, o mundo então passou aí a promover e utilizar os métodos de controle de natalidade, como distribuição de camisinhas e pílulas anticoncepcionais. O aborto, né? Está aí, uma verdadeira conquista para alguns países. Para o nosso ainda não. E cremos que não será. Por isso, nós precisamos estar atentos para que essas filosofias não nos escravizem. Lembra o que eu li lá em Colossenses? Ela é a fundadora da maior rede de clínicas de aborto no mundo contemporâneo, a Planned Parenthood. A primeira clínica de aborto
que a Margaret criou foi no Brooklyn, e ela atendia meninas jovens negras. E daí se expandiu. O voto feminino também é uma falsa conquista, pois ele foi uma concessão dada aos homens e não uma conquista do movimento, né? Ele é colocado em pauta por homens e ele é concedido e aprovado por homens. Queridos, eu gostaria que vocês entendessem que a proposta do inimigo será oferecer o que você já tem em Deus. O movimento ele vem te oferecer uma liberdade, mas você já é livre no Senhor Jesus. Ele vem te oferecer uma identidade, você pode ser quem você quiser ser. E nada te define, nada te poda, nada te condena, te escraviza. Mas o próprio movimento faz isso com a mulher, porque a verdadeira liberdade está em Jesus Cristo. O casamento ele é um fardo, para você ser livre você tem que se libertar dessas amarras. O casamento ele é uma instituição divina, onde homens e mulheres são lapidados, onde homens e mulheres florescem e vivem para a glória de Deus. Portanto, o meu desafio para nós, né, eu digo meu desafio, mas eu acho que é o desafio de Deus para nós, é permanecermos firmes na verdade de Cristo. Não entregue a sua identidade de mulher que Deus te concedeu, mulher. Não seja seduzida por propostas que Satanás possa te fazer. Não entregue a sua maternidade. Não entregue o seu casamento, não entregue os seus filhos, não entregue a sua liberdade, não entregue os seus pensamentos e a sua força, e não entregue a sua alma. A redenção em Cristo é o que me possibilita a crescer na semelhança dele. Ele é a imagem do Deus invisível. É a redenção de Cristo que reafirma a minha ordem, reafirma essa ordem, trazendo ordem aos relacionamentos de todo tipo. E a redenção, ela restaura a liderança amorosa do marido, a submissão ativa e inteligente da esposa. Ela coloca homens e mulheres nos lugares onde Deus quer que eles estejam. E o modelo bíblico vai conduzir homens e mulheres, né, a descobrir sua masculinidade e a sua feminilidade de forma complementar, refletindo plenamente a imagem de Deus. Viva a sua feminilidade para a glória de Deus. Seja a imagem de Deus nos lugares onde Ele te levar.